Aleluia, glória a Deus. Então, o título da minha mensagem hoje é: Você foi chamado para uma missão. Fala para o seu irmão aí, você é um missionário. Você foi chamado para uma missão, aleluia. Irmão, existe uma diferença, né? Entre a gente estar vivendo e a gente estar apenas funcionando, vamos dizer assim, né? Sobrevivendo. Existe uma diferença da gente viver ou da gente estar pelo menos aí funcionando, vamos dizer, está tudo funcionando, né? Estou no automático. Existe uma diferença muito grande. Muita gente acorda, trabalha, estuda, resolve problemas, volta para casa, repete isso todos os dias. Isso parece normal, não é verdade? Você está ali vivendo aquela rotina, assim como o apóstolo Pedro estava, vivendo a rotina ali todos os dias. Ele ia, pescava, um dia tinha peixe, um dia não tinha, ali ia, tal, voltava, aquela rotina ali, um automático ele vivia. Só que ele encontrou Jesus, e quando você encontra Jesus, irmão, você sai da rotina, você sai do normal, você se torna um missionário, você recebe uma missão. Todos nós, dependente do clero, vamos dizer assim, né? Se é um pastor, se é um diácono, se é um missionário formal, né? Que às vezes a igreja vai e envia, fala, ó, vamos enviar aqui um missionário fulano de tal lá para Moçambique, né? Temos os missionários comissionados que vão, e isso é maravilhoso. Mas todos nós que encontramos com Jesus, assim como foi esse evento aqui que nós lemos na vida de Pedro, nós recebemos uma missão. E quem tem missão não pode viver no automático. Por isso que essa série de mensagens que o Senhor traga ao meu coração, e cada dia eu tenho tido a convicção do que Deus tem falado à igreja. E se você estiver um pouco atento espiritualmente, você deve estar entendendo também que Deus ele tem falado conosco. Jesus não chamou as pessoas para viver uma vida assim, previsível, sem impacto, uma vida monótona, não. Ele chamou pessoas para viver uma missão. Uma missão. Esse livro aqui, irmãos, que nós falamos, o livro da capa preta, ele é um livro que trata sobre uma missão. Uma missão. Uma missão. E aqui, nesse capítulo aqui, nesse texto que nós lemos, a pesca maravilhosa, eu já li esse texto várias vezes, mas eu nunca tinha parado para observar essa profundidade desse texto. A gente usa esse texto para falar da provisão de Deus, que quando Deus entra na sua vida, irmão, você não está pegando nada, e Deus entra, e de repente você começa a prosperar, e começa a sobrar dinheiro, e glória a Deus, amém. A gente pode usar esse texto para aplicar isso, talvez forçaria um pouco o texto, mas esse texto aqui, irmão, ele está falando de uma prosperidade além, está falando de uma missão poderosa que você recebeu de Deus. E quando você está obediente ao Senhor, nós vemos aqui claramente que Ele cuida de nós, Ele nos abençoa, Ele provê, Ele cuida de tudo, Ele cuida dos mínimos detalhes. E assim estava Pedro, trabalhando, acordando de manhã, ia para o terminal, pegava um busão, ia para o Morro da Luz, pegava outro, chegava no serviço, né, Pedro? Estava desse jeito, estava lá, tal. Ou então ele pegava seu carrinho ali, de manhãzinha, saía, se ele entra 8 no serviço, ele sai 5 para as 8, né, Giovanni? Para chegar às 8h30, já chega atrasado, correndo, né, desesperado, aí dá uma oração ali no carro, Senhor abençoe meu dia, está no automático, né? Pedro estava desse jeito, não, vamos lá pescar, não pegamos nada, vamos lavar essas redes aqui, vamos embora, hoje não deu. Estava vivendo uma rotina dele, tranquilo. Até, irmão, que Jesus entra na história de Pedro. E se Jesus entra na história de alguém, a vida dessa pessoa não é a mesma, nós não falamos isso? Jesus entrou na minha vida e Ele transformou a minha história. E Ele transformou a minha história para me viver do mesmo jeito que eu vivia quando não tinha Jesus. É assim que Jesus faz? Não é. Mas na realidade, às vezes é assim. Na realidade, às vezes é assim, irmãos. Passa dias e a gente olha e fala, meu Deus, essa semana eu não li nenhum capítulo da Bíblia, nenhum versículo que aparece aqui no celular. A gente está no automático tão grande, gente, que hoje é domingo de novo. Não é verdade? O tempo está assim, a gente olha, não é, irmãos, mas é porque nossa vida está tão no automático, a gente não está percebendo as coisas. Mas o encontro com Jesus, o encontro genuíno com Jesus, ele quebra.
Quando nós encontramos com Jesus de verdade, Ele quebra. Tanto é, irmãos, que isso é muito poderoso, que nós vemos qual que é a pessoa mais apaixonada por Cristo. É o novo convertido, não é? Quando você está recém-convertido, você fala de Jesus, você posta no Instagram, você manda no grupo da família, vocês vão tudo para o inferno, tem que ir para a igreja, você começa a ser aquele crente chato, não é? Você conversa, você fica crente chato, todo mundo, você vira porteiro do céu, você fala, não, irmão, você está em pecado, já começa a condenar os outros, né? Às vezes até um pouco extremista, o novo convertido, até demais, né? Começa a ser um pouco legalista. Mas qual que é o problema disso, irmão? Que aí a gente volta de novo para o automático. Então aqui, talvez, nós não estamos nesse nível de Pedro aqui, porque Pedro, ele está aqui no primeiro encontro que ele tem com Cristo, irmãos. Ele está aqui no primeiro encontro que ele tem com Cristo. Por isso que uma das exortações mais bonitas que eu vejo na palavra do Senhor, que é uma das exortações que Cristo faz à igreja, lá na carta às igrejas, ao Apocalipse, lá no Apocalipse, que é, volte ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Porque quando nós estamos no primeiro amor, irmão, nós estamos fervorosos, nós estamos falando de Jesus, nós estamos pregando, nós estamos, né, tem alguém doente, a gente está orando, já levanta a mão, não é verdade? Nós precisamos que Jesus, se a gente está retornando para esse automático, nós precisamos que Jesus ele entre na nossa rotina. Nós precisamos de um arrependimento genuíno. Nós precisamos olhar para a nossa vida e falar, eu não quero viver assim, eu não quero continuar dessa maneira, eu não quero continuar vivendo no automático. É muito forte, irmão, porque aqui Pedro não estava no monte orando, ele não estava ali no momento espiritual, ele estava trabalhando, cansado, frustrado, depois de uma noite inteira, sem pegar nada, sem nenhum resultado. E é nesse momento que Jesus encontra ele. Olha que Jesus maravilhoso. Jesus é muito bom. Então Jesus, irmãos, ele nos chama no meio. Ele nos chama no meio da vida, ele nos chama. Jesus, ele entra na nossa rotina para nos tirar do automático, a gente tem que tomar cuidado com isso. Para nos tirar desse automático. Lembrando, né, do marido da Elineus, ele convidou a gente algumas vezes, né, amor, falando, vamos marcar para a gente fazer um almoço, quero receber vocês. Agora não tem como mais, irmão, já foi. Aí a gente fala, não, vamos, depois a gente vê isso aí, não é verdade? Vamos marcar, estou sem tempo, está corrido. E a gente olha para a nossa agenda, irmão, de verdade, a gente olha realmente o que a gente tem feito, às vezes a gente tem passado o tempo, às vezes tão desperdiçando o nosso tempo do que aproveitando ele de verdade. Se você for parar para pensar, quantas horas tem nosso dia? 24 horas, certo? Giovanni é bom de matemática, você me ajuda aí, Giovanni. Então, nós temos 8 horas de sono, sobrou quantos? Beleza, aí nós temos mais 8 horas de trabalho. Já foi 8 com 8 é 16, né? 16 menos 24, quantos? 8? Sobrou 8. Aí nós temos 2 horas de almoço, 2 horas de janta. Vamos colocar aí um negócio mais... Sobrou 4 horas. Aí você entra na internet, você pesquisa lá, qualquer pesquisa simples, você vai ver que uma média do brasileiro na internet é de 5 a 7, 8 horas. No Instagram e nas redes sociais, uma média. E agora? Ou ele está no Instagram no trabalho, né, dona Alice? Será que alguém lá na empresa, lá na escola, lá mexe no Instagram na hora do trabalho? Será? Essa conta não está fechando, Joanil. O engenheiro aí sabe que a matemática não tem erro, né, Giovanni? Não tem erro. Aí, irmão, o homem é crente, ele tem que orar e fazer um devocional. Fala para mim, irmãos, como que está a vida devocional desse cidadão? Coitado. Ó, irmão, não fica com peso, eu não estou jogando peso em cima de vocês, não, estou compartilhando o peso que está sobre mim, tá? Não veio que o pastor está jogando em nós, o responsável. Não, gente, é o que eu estava parando para imaginar. Eu falei, gente, essa conta não está fechando, Jesus. Que hora que eu...
esse negócio não está fechando, Senhor. Aí eu coloquei aqui no meu celular aqui o negócio para me contar os tempos, de quanto eu fico na internet e tudo mais. Falei, misericórdia. Aí o irmão chega, fala bem assim, igual esse exemplo que eu falei para vocês. Ô irmão, vamos fazer um almoço aqui na minha casa. E você falou, irmão, não dá porque eu estou muito corrido. Ah, irmãos, é o seguinte, na segunda semana do mês que vem vai ter semana de oração. É 1 horinha de oração aqui por dia. Ah, pastor, não dá porque é muito corrido. Nós temos uma vigília na sexta-feira, que é da meia-noite, você pode vir aqui pelo menos... Ah, não dá porque sexta-feira, complicado a semana inteira, tem que lavar roupa, tem não sei o quê. Irmãos, a nossa resposta sempre dá um jeito, né? E aí eu estava numa conferência de pastores, e aí eu tinha até essa mania de falar que estava na correria. Eu falei, eu vou repreender esse mal, porque o pastor estava explicando lá, que ele fazia fazia evangelismo no presídio. Lá no presídio tem um cara que é o correria lá dentro, né? Que ele fica lá, correndo para um lado para o outro o dia inteiro, aí vende as coisas, faz negócio. Ele falou, irmãos, para esse negócio de falar que está na correria, que está na correria, que está lá preso, lá, fica o dia inteiro correndo para um lado para o outro. Mas irmãos, brincadeiras à parte, a palavra fala que em Cristo nós somos livres. Nós somos livres, irmãos. Mas, às vezes, nós mesmos nos escravizamos com uma agenda. Nós carregamos, às vezes, responsabilidade que não é nossa. Sabia disso, irmão? Você está carregando responsabilidade que não é sua. É no seu trabalho, é na sua família. Porque, irmãos, a palavra fala aqui, nós acabamos de ler, que nós devemos exercer misericórdia. Exercer a fé, exercer a compaixão. Mas a palavra fala também que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se você não se ama, não cuida de você, irmão, você está em pecado. Se você não cuida da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde física, nós estamos em pecado, irmão. Mas não, pastor, estou cuidando da minha mãe, da minha irmã, do meu tio, da minha prima. E quem está cuidando de você? Você está no automático, as demandas chegam, você vai atendendo, mas você não consegue discernir isso, você está sobrecarregado, você está fazendo um monte de coisa que não era para você fazer às vezes, irmão. Nós precisamos de discernimento, e Jesus ele traz essa luz para nós, Jesus ele traz esse entendimento para nós, e é muito poderoso, irmão, quando nós estamos na agenda de Deus, Deus ele cuida de tudo. Tem uma história interessante, através da vida de Pedro, eles iam seguir a missão e a sogra de Pedro está lá enferma. O que acontece? Jesus entra lá, cura aquela mulher. Vamos, Pedro, vamos seguir a viagem, porque olha aqui, nada vai impedir a gente não. Aí depois Pedro fala, não, Senhor, não dá não, porque minha sogra aqui está enferma, não vou não, pode seguir aí, porque vou ficar cuidando dela. Então às vezes nós mesmos, irmão, nos paralisamos, e nós precisamos ter discernimento. Tem coisas que vêm para impedir a gente de cumprir essa missão. Tem coisas que vêm para impedir a gente de cumprir a missão a qual Deus chamou para nós, a qual Deus te destinou. Então, nós precisamos ter esse discernimento. A obediência, irmão, é o primeiro passo para a gente sair do automático. É muito forte isso. Repita comigo, a obediência é o primeiro passo para sair do automático. É o primeiro passo. Jesus dá uma ordem estranha para Pedro, fala, Pedro, lança novamente. Ah não, Senhor, passei a noite inteira fazendo isso. Gente, você acha que Pedro era experiente naquilo que ele fazia, sim ou não? Demais, né? Conhecia, o homem tinha capacidade. Então Pedro, ele tinha todo o direito de ignorar esse mandamento de Jesus, né? Falar, não, esse homem aí mandando de novo, não, passei a noite inteira, não adianta. Já tinha tentado. Mas ele é muito sábio, olha que discernimento. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. E às vezes é assim, irmão, que nós temos que agir. A gente olha para a situação, na nossa capacidade humana. Você olha para a sua conta, você olha para o seu casamento, você olha para o seu filho, você olha para a circunstância e fala, não tem mais jeito. Mas Deus falou, eu vou tentar mais uma vez que vai dar certo, aleluia. Agora se você estiver no automático, você não vai discernir a voz de Deus não. Se você estiver nessa rotina doida aí, ó, Deus vai falar e você não vai escutar.
Ou ele vai falar, você vai falar, não dá tempo, olha, tô corrido. Vai passar por cima. E vai padecer, irmãos. Quantas pessoas que têm padecido, não é por conta de pecado, sim, extraordinário, não, irmãos. É porque está vivendo automático, não está discernindo a voz de Deus. E a coisa simples que o apóstolo Pedro faz aqui é obedecer, aleluia. Aleluia. O automático na nossa vida, irmão, é quebrado quando a gente começa a obedecer a Deus de uma forma intencional. Irmãos, eu já cansei de ver, irmãos, claramente Deus faltar descer um anjo do céu para falar com a pessoa e a pessoa não obedecer. Que loucura. Aí você fala bem assim, é verdade, pastor, igual a gente olha o povo lá do Egito, né? Ah, aquele povo era desobediente demais, pastor, você está vendo lá, o povo ficou rodando. Mas a gente é igual, não é verdade? A gente não é assim também? Deus não fala as coisas para a gente e fica, será, Deus? Aí você vem aqui, escuta uma pregação, aí você sonha, aí você passa lá, tem um outdoor do tamanho do mundo, aí você fala, eu estou esperando Deus falar comigo. Estou vendo, estou tentando para ver se vai ter certeza ainda. Eu vou fazer ainda uma prova com Deus, irmãos, comece a obedecer uma coisa que parece lógica, porque irmãos, cá entre nós, não é assim? Quando Deus dá uma ordenança para nós, a primeira palavra que Deus fala parece uma coisa que não tem nada a ver, igual isso aqui, vai lá e lança de novo, fala, meu Deus, para que isso, Deus, esse negócio é igual lá, Deus não mandou o homem lá, lavar lá no tanque, vai lá no tanque lá, Deus, a ordenança do profeta não era essa? Para sair a lepra, não é isso? Vai lá no tanque lá, irmão, você vai questionar, o que você tem que questionar Deus? Jó foi questionar Deus, Deus falou para ele, onde você estava quando eu fiz tudo? Mas nós não, né? Nós somos, né? Nós estamos no automático ainda, quando Deus ordena, a gente quer questionar, ainda a gente fala, não, Senhor, mas não é assim, será que é assim, Senhor, mas é meu filho, Senhor, eu vou tirar da mão dele, Senhor, mas é meu pai, Senhor, Senhor, irmãos, se Deus mandou, pode ser quem for, irmão, se Deus mandou, irmão, obedece, obedecer é melhor que sacrificar. É o pastor, obedece também. Às vezes, irmão, obedecer vai custar, né, o nosso ego, a nossa vaidade. Pedro, ele tinha sabedoria, ele conhecia do mar, ele sabia de tudo, mas ele teve que deixar o ego dele pequenininho. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, eu tenho orado para o Senhor, eu falo, Senhor, eu quero que o meu ego fique pequeno, eu sei que não tem como ele sumir, mas deixa ele o menor possível que tiver, Senhor. Eu quero que o meu ego, ele fique assim, do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, de preferência. Porque quando o Senhor falar, Senhor, eu vou saber que eu não sei de nada, eu não tenho controle de nada, e o Senhor está no controle da minha vida. Agora, irmão, quando você está cheio de si, você sabe muito, é difícil. Pedro, ele se esvazia dele mesmo ali, ele fala, não, eu pela voz, pela palavra do Senhor. O automático é confortável, mas a obediência transforma. O automático é um lugar mais confortável, irmão, tranquilo, a gente vive a vida tranquilo. Você não precisava nem estar aqui. Você podia estar na sua casa lá, assistir o culto do sofá da casa, comendo pipoca. Pastor Zilbo, né? Qualidade da nossa transmissão é excelente. Domingo que vem você podia nem estar aqui. Não, pastor, eu vou assistir o culto comendo pipoquinha aqui de casa, arzinho ligado, né? De pijama, confortável. Você precisa, né? Estou na tomada, estou trabalhando agora, tal, tudo confortável. O confortável é o lugar melhor que tem para a pessoa viver, é o confortável. Mas você não vai ter impacto nenhum na sua vida. Você não vai fazer diferença na sua família. Você não vai fazer diferença no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho. Aleluia, Senhor, nos ajude, Pai, abre nossos olhos. Aleluia. O propósito, irmãos, ele muda de direção. É muito forte porque Pedro aqui, Jesus vira para ele e fala, você agora não é mais pescador de peixe, agora você vai pescar homens. E quando a gente entende, irmão, porque se você realmente entende que você é um ser eterno, as suas atitudes, ela tem que apontar para a eternidade. Ela tem que apontar para a eternidade.
Então, talvez aqui seria um extremo para alguns de vocês. Porque, na verdade, o que Deus estava fazendo com Pedro aqui, não estava trazendo um sucesso para a pescaria dele. Não, Deus estava transformando a vida de Pedro aqui. Então, Pedro não foi chamado para ele ser o melhor pescador. Ele foi chamado para viver algo muito maior. Muito maior, irmãos. Muito maior. E eu observo isso, eu tenho visto como que Deus ele faz algumas coisas, né? Ele transforma mesmo. Ele transforma, ele faz assim algo que foge da nossa visão natural. Ele muda a direção. Porque às vezes a gente pensa que quando Deus ele chega na nossa vida, ele vai apenas melhorar alguma coisa. Mas a proposta do evangelho não é essa, a propósito do evangelho é transformar a nossa vida de uma vez por todas. Então nós vamos conseguir viver essa missão de Deus. Quando Deus ele entra na nossa vida, ele faz essa transformação, eu e você entendemos que nós somos um missionário. Nós somos um missionário. Amém, irmão? Então, quando eu e você entendemos isso, nós começamos a viver um sacerdócio santo, sacerdócio real, pedras vivas, sacerdócio real, eleito, precioso para Deus, uma pedras vivas para fazer a diferença, preciosa para Deus, reprovada talvez para os homens, mas para Deus eleita e preciosa. E Jesus, irmãos, qual que é a missão de Jesus para a igreja, para você e para mim? Mateus 28, 19 a 20, vamos ler? Você pode acompanhar aqui no... Mateus 28, versículo 19. Vou ler desde o versículo 18, que eu gosto disso. Que diz assim: Jesus aproximou-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, Jesus ele deixa claro: ide e fazei discípulos. Esse chamado não é para alguns, é para todos. E uma coisa, irmãos, que nós temos observado como igreja, e conversando com os pastores amigos essa semana, numa reunião que a gente teve, por que hoje, vamos fazer o seguinte aqui, levanta a mão quem tem menos de 20 anos aqui. 20 anos. Vocês dois? Só dois, né? Quem tem menos de 30? Ó, tem uns jovens aí menos de 30, rapaz. Cadê os jovens menos de 20 anos aqui da igreja, gente? Cadê os adolescentes? Cadê nossos filhos, nossos netos, os vizinhos, as crianças? Nós temos lá os juvenis, as crianças lá, né? Mas lá na sala eu acho que não tem ninguém adolescente lá na salinha, né? Só tem as crianças mesmo. E aí, irmãos? Será que os pais estão discipulando os filhos? Você vai nas igrejas hoje, não existe mais jovem. Você vai na igreja hoje, irmão, você não acha uma mulher para servir na salinha, uma irmã lá que quer servir para discipular as crianças, é difícil. A maioria dos pastores estão sofrendo. As pessoas não querem trabalhar com criança, não querem servir, sabe por quê? Estão vivendo automático. A pessoa está tão atarefada, irmãos, que ela não tem tempo para nada. A agenda da pessoa tem tanta coisa na vida dela que ela não tem tempo para servir a Deus, para fazer uma obra para o Senhor, para entender que ela tem uma missão. Eu não estou falando que todo mundo aqui tem que trabalhar com criança, não.
Mas você tem um chamado, tá vendo, não é com criança, com jovem, com idoso, eu não sei. Mas o nosso chamado é um só, que nós acabamos de ver. Discipular, ide e fazer discípulos. E eu tenho me questionado, conversando com a Adriana, com o pessoal aqui, que acaba sendo um pouco mais próximo da gente. Até por isso que eu me esforcei para a gente organizar ali essa linha das crianças, fazer esse investimento. Ainda a gente tem que fazer um investimento lá ainda, de decoração, de tudo. A gente quer deixar aquela sala bem bonita. Porque não adianta nada, irmão, a gente chegar aqui e falar, não, vamos cuidar das nossas crianças e a gente não investir R$1 neles, né? Não adianta, aí nossa aqui não fica bonito, tudo. Quanto tempo as crianças ficou ali sem ar-condicionado? Né? A gente estava aqui. Então, muitas igrejas, e eu me incluo nisso, a gente não... Vamos interter as crianças, e não, aqui a gente não vai interter, a gente vai ensinar, vai discipular. Essas crianças daqui um dia vão ser pastores, pregadores aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Mas isso não depende só de mim, irmãos. Isso tem que ser uma consciência da igreja. Isso tem que ser uma consciência sua. Você precisa entender que lá no seu trabalho, onde você está, você é um missionário. A pessoa chega lá perto de você, ai, estou doente. Aí você fala, não, irmão, peraí, eu vou passar o nome da farmácia para você aqui. Tem um médico meu que é muito bom. Os crentes agora estão assim, né? Os crentes entendem de médico, de cirurgia, de tudo. Rapaz, antigamente você chegava perto de um crente, falava que estava com uma dor na casca da unha. Está repreendido em nome de Jesus! Não? Repreende esse mal. Ah, pastor, meu povo espiritualizava demais. Irmão, eu prefiro o crente que espiritualiza demais do que o povo sem fé que a gente está vendo hoje, né? Eu prefiro o extremo do exagero da pessoa que espiritualiza tudo, que é aquele morno, geladeira, não é? Então, irmãos, aí seu filho começa a chorar de noite, ai meu Deus, vou dar um remedinho para ele aqui, é dor, está sentindo alguma dor, não fala, ora, irmão, coloca a mão na cabeça, repreende o mal, não é assim? Toda autoridade o Senhor nos deu, irmão, o Senhor nos revestiu com toda autoridade. Agora eu estava comentando aqui agorinha, né? Hoje tem mais farmácia do que mercado. Hoje em dia, irmão, o crente não ora mais por causa de dor de cabeça, não. Você está doido, crente orar porque a cabeça está doendo? É heresia, né? Toma logo um dipirona, 1 grama, é 1 grama que eu tomo ainda, né, amor? Aquele dipirona parece uma barra de 1 quilo. O crente hoje não ora, não. O crente, para ele orar, tem que estar no extremo, assim. Que igreja que é essa, irmão? Você acha que é uma igreja vitoriosa, poderosa, com gente assim, vai romper, vai fazer um impacto na terra desse jeito? Está todo mundo automático. Está todo mundo, irmão, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo na vida direito. A gente está trabalhando ali, você está ali, na hora que você vê, você já gastou seu salário, não guardou nenhum dinheiro, não tem nenhuma poupança, não tem nada, está automático. Eu queria fazer uma viagem, ano que vem eu faço, no outro ano. E a mulher está falando, amor, e não vai viajar? Você falou para mim que nós ia para Maldivas, né, Ítalo? Falou que a gente ia para Chapada, não sei o quê. E a gente está lá, rapaz, só porque a gente está no automático, irmãos. A nossa vida está complicada demais. Aí a gente entra no Instagram, a gente vê lá, fulano de tal, que comprou um carro novo, uma geladeira nova, uma televisão nova. A gente vai lá na Martinello, pega o boleto, aprovou o nosso nome de 50 parcelas. Tá, dona Deise? Ai, essa aqui vai dar. Aí na hora que você vai ver, o irmão não dizima na oferta da igreja porque está endividado, coitado. Não é porque o irmão não quer não, pastor. Eu não tenho nenhum dia. Pastor, se eu dar o dízimo aqui agora, eu não consigo nem chegar em casa, a energia está cortada. Você acha que essa é uma igreja, irmão? Você acha que isso é um crente de verdade? Está no automático. Está no automático. Não vai romper na vida nunca. Os filhos não vai querer ser o Deus nunca. Você acha que seu filho vai querer um Deus desse? Ou servir Não vai. Não vai, irmãos. Nós temos que administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos com fidelidade, com zelo. Nós temos que entender que o Senhor nos chamou para uma missão. Nós não estamos aqui vagando sem destino. O Senhor tem um propósito para você, irmão. O Senhor tem um propósito para a sua casa. Você não foi salvo para assistir, ser um espectador não, você foi salvo para participar, para trazer gente para essa igreja, para convidar pessoas para orar lá na sua casa, falar, pastor, eu quero fazer um culto aqui na minha casa, olha, como que eu faço, me ensina, olha, irmão, chama os irmãos aí que tocam, vamos fazer um evangelismo, vamos fazer, irmão, nós precisamos se mexer, aleluia. Mas a verdade é essa, irmão, que o automático, ele ocupa a gente, todo mundo está ocupado, mas não tem espaço para Deus usar. Não tem espaço para Deus usar, como eu disse, né? Que
Pedro, ele estava ocupadíssimo ali, pescando a noite inteira. E parece, né, irmãos, que a gente começa a correr atrás tanto das coisas desse mundo, de recursos desse mundo, essas coisas, e a gente não deixa espaço para Deus fazer a parte dele, né? Porque é assim, não é? Deus é um Deus bondoso, a palavra fala, pedir, traz-vos-á. Você está tão no automático que nem pedir, você não pede. Fala, não, eu dou conta, eu sou bom, eu faço sozinho, né? Às vezes Deus está até querendo abençoar o irmão, né? Às vezes Deus está até querendo fazer algo por você. Às vezes eu estou querendo usar um irmão que está do seu lado aí, para fazer algo por você que você nem imagina. Às vezes nem é recurso, nem nada. Às vezes você está precisando de uma visita, de sentar com alguém, tomar um café e conversar. Mas você não consegue, irmão, porque nós estamos assim, no automático. Vamos repreender, vamos tirar isso da nossa vida. A gente está com a agenda cheia, a vida corrida, a mente nossa está ocupada, irmão, a mente você não consegue, você fecha o olho, a mente está tanta coisa, é conta, não sei o que, é a irmã, é o tio, é um vizinho, não sei o que, o cachorro, o gato, não sei o que. Está tanto ocupado a mente, mas não tem nenhum impacto. Todas as atividades nossas não tem nenhum impacto eterno. É tudo para essa vida aqui. Nós podemos, irmãos, estar cheios de atividades, mas a nossa missão pode estar vazia. Então, sair do automático, responder o chamado. E coloca o versículo 11 aí, Lucas, esse texto que eu li, Lucas capítulo 5, versículo 11. Eu já estou caminhando para o final, fica comigo aqui, presta atenção, a gente já está caminhando para o final. O texto aqui termina com algo muito forte. Porque sair do automático é responder o chamado de Deus para a nossa vida. Olha só. Arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Quem vai seguir a Cristo aí? Glória a Deus. Vai seguir o chamado, o propósito, a missão. Dá um glória a Deus aí. Isso, irmão, é decisão. A missão, ela vai começar quando nós respondemos a ela. A missão começa quando a gente responde. Não estou falando sobre perfeição. Estou falando sobre disponibilidade. Lembra da ministração do pastor Valdeci do Carmo aqui, da mulher samaritana? Que perfeição que a mulher tinha na vida dela. Tinha nada de perfeição, uma mulher totalmente na sociedade lá, vista como, né, uma escória da sociedade, mas ela disponibilizou para Jesus usar ela, e ela fez o rebento naquela cidade lá, hein? Fez maravilha naquela cidade, foi uma grande evangelista lá. Deus usou a vida dela, quanto é que nós falamos dela e ela vai ser lembrada pelo resto da vida. Vai ser lembrada pelo resto da vida. Então não é sobre perfeição, é sobre disponibilidade. Agora eu pergunto para você, não me responda. Qual a sua disponibilidade para Deus usar você? Quando você tem sido disposto para Deus te usar? Estou falando de você colocar um crachá aqui no domingo, por mais que a gente queira que você participe das nossas equipes aqui, isso é maravilhoso. Mas estou falando do seu trabalho, no seu dia a dia, lá, quando você chega a alguém, quando você está do lado de alguma pessoa na sua família, de alguma forma de usar a respeito de uma missão. Deus, Ele não procura, né? A gente fala sobre isso, né? Deus, Ele não procura aqueles que estão preparados, perfeitos, mas Ele está buscando aqueles que vão responder a Ele. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas obedecem a minha voz. Quem que nós estamos convidando, né, para vir para o culto? Não, vou deixar Deus me usar, né? Quem que nós estamos discipulando? Quem que nós estamos acompanhando espiritualmente? Pelo menos dobrando nosso joelho ali, um caderninho, orando para alguém. Quem que Deus colocou perto de você nesse tempo? Na sua família, na sua casa, no seu trabalho. A missão, às vezes, ela não começa longe não, né? A gente pensa, Deus vai me enviar. Não, começa aqui, hoje, agora, começa perto de nós. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu vejo que
o Senhor, Ele quer de nós uma resposta. E essa mensagem que o Senhor tem trago para nós como igreja, é para nos despertar. Porque você pode daqui a uns dias, passar toda a sua vida e você olhar para trás, e não ter gerado ninguém para o Senhor. Nós temos visto dados que têm saído sobre a igreja, que diziam que até 2030 os evangélicos seriam a maioria, mas esse dado já foi deturpado, porque eles entendiam que todos os que estavam sendo ganho para o Senhor, eles estavam evangelizando. Hoje nós temos uma mínima taxa de crente que evangeliza, uma minoria de crente que evangeliza, que fala do amor de Deus. Nós temos hoje muitos crentes que são os crentes chamados 007, entendeu? Que é o crente secreto, aquele crente misterioso, o crente que ele é escondido, né? Ninguém sabe que ele é crente. Inclusive, quando ele fala que ele é crente, o povo assusta, né? Esse que é crente, esse irmão aí, não tem nada de crente, né? Muitas vezes é assim, a gente escuta isso, né? Por isso que a gente às vezes é até mal interpretado, né? Irmão, você chega nos lugares, às vezes a gente tá nos lugares, fala bem assim, olá, não, tudo bem, esse aqui é o pastor, né? A pessoa olha pra gente e fala, já parece que a pessoa já até coça a cabeça. A nossa classe, irmão, de crentes, de filhos de Deus, e nossa reputação, irmão, porque a igreja não está tendo impacto nenhum na terra. Eu lembro, tem um pastor amigo meu que ele vai fazer um evangelismo agora, uma ação, e nós estávamos comentando sobre isso, porque eu cresci, né, numa igreja, o povo que evangelizava demais. A minha casa da minha avó era praticamente a igreja, lá era culto, tinha os bancos de madeira, lá tinha um irmão que ia lá pregar, e não era o pastor não, irmão, o pastor nem ia lá não, ia um obreiro lá, uma caixa de som lá, me parecia uma caixa de abelha, e aí começava a pegar naquele microfone, gritava lá e rodopiava, e mistério, e o povo aceitava Jesus. E aí tinha um irmão que tinha um F1000, parava na praça, o povo subia em cima daquela F1000, e um cantava um louvor, um cantava um hino, e demônio já começava a rodopiar lá no meio da praça. Hoje nem o demônio não está aparecendo mais. Cadê, irmão? Hoje em dia o evangelho nosso, irmão, como que a igreja vai... Irmãos, nós chegamos aqui nesse bar para fazer a diferença. Essa é uma mensagem para nós despertar, irmão. Nós precisamos ganhar Cuiabá para Jesus. Nós precisamos evangelizar, nós estamos com um projeto, nós estamos orando, nós fizemos já treinamento, nós vamos começar, nós estamos estruturando, nós vamos abrir a nossa casa vai ser um lugar, nós vamos começar a voltar lá na nossa casa, vamos começar a fazer culto lá, vamos começar a evangelizar, vamos começar a ganhar pessoas para Cristo, irmão. Nós precisamos fazer isso de uma forma intencional. Ide por todo mundo, pregar e discipular, ganhar as pessoas e discipular, ide por todo mundo, discipulando, ganhando pessoas. Amém? Vamos colocar de pé. Hoje essa pregação não é apenas um ensinamento, irmão. Isso aqui é um chamado de Deus. Deus está te chamando. Talvez você está vivendo automático, está ocupado, sem propósito, ou nunca se posicionou na missão como deveria. Hoje é dia de nós respondermos. Hoje é dia de nós deixarmos toda a passividade. Hoje é dia de nós avançarmos, assumir nossa responsabilidade espiritual, dia de decidir, discipular, evangelizar, abrir nossos lábios, falar, Deus, usa-me, Senhor, usa meus recursos, usa minha vida, minha casa. Aleluia. Pedro, ele saiu de uma rotina comum e se tornou um dos maiores apóstolo, o que é maior conhecido. Se fala das crianças, ela vai falar de Pedro. Fala qualquer um lembra desse homem, porque ele respondeu o chamado dele. E como que nós vamos ser lembrados, irmão? Se a gente viver no automático, talvez não vamos ser lembrados por nada. Mas se nós respondemos a missão, nós vamos deixar muitas marcas nessa terra. Nós vamos deixar muitas marcas positivas nessa terra. Tudo começa com uma resposta. Quem responde o chamado, ele vai viver algo eterno. Eu queria que você fechasse seus olhos e pedisse que o Senhor trazesse à sua mente agora a paz, e Ele possa nos ajudar.
a simplificar a nossa vida, para a gente ter mais tempo com Ele, para a gente poder servir mais a Ele, para a gente poder fazer mais a obra do Senhor, ao avanço do reino do Senhor, para que nós possamos sentar com os nossos filhos, sentar com os netos, os nossos sobrinhos, falar de Jesus, falar do amor de Deus, orar um pelos outros, visitar aqueles que estão enfermos, os encarcerados, aqueles que precisam de uma ajuda, da misericórdia nossa, nós possamos fazer isso. Senhor, nós entendemos que nós temos uma missão. Tira todo o peso, Pai, todo o julgamento de cima dos nossos ombros. Não, Pai, porque o seu jugo ele é suave, o seu fardo é leve. O Senhor não tem para nós uma vida de fadiga. Não, o Senhor não tem para nós isso não. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão, Pai. Levanta, Pai, homens e mulheres de Deus, obreiros da sua casa. Levanta, Senhor Jesus, casais aqui, Pai, que vão cuidar de outros casais. Levanta jovens que vão cuidar de outros jovens, crianças que vão cuidar de outras crianças, Senhor. Levanta, Senhor Jesus, pastores, profetas, evangelistas, mestres, ensinadores da palavra, pregadores da palavra, Senhor. Oh, Pai, obrigado. Levanta, Senhor Jesus, intercessores da tua obra, colunas de oração aqui nesse lugar, Pai. Louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para uma grande missão. Não nos deixe, Pai, viver no automático. Abra os nossos olhos, dá-nos discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Você foi chamado para uma missão, irmão. Você foi chamado para algo maior. Enquanto a gente louva aqui nesse final, se você quiser sair do seu lugar, receber uma oração, se você quiser retornar aos caminhos do Senhor, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a palavra fala, aquele que confessa o Senhor diante dos homens, o Pai confessará você diante de todos.